Fala pessoal do canal, tudo bem? Estamos aqui de volta e hoje especialmente com o convidado, Dr. Daniel Toledo. Tudo bom, pessoal? Lá do canal da Loyalty. E hoje a gente vai bater um papo aqui muito especial sobre um dos maiores riscos, se não for o maior risco de um projeto de você imigrar, abrir uma empresa, trazer um projeto para fora do Brasil, que é a parte de imigração. Então, voltamos já. Voltamos aqui de volta. Eu vou deixar o Dr. Daniel se apresentar, muitos de vocês já conhecem ele, e vai estar dando uma explanação um pouco melhor sobre essa questão de imigração. Vai citar pelo menos 2 tipos de vistos que normalmente o empreendedor entra aqui, e de repente a gente pode conversar sobre algum caso aí que você tem para contar para a gente que a pessoa não deu muito foco e acabou que o projeto, né, não deu o resultado esperado. Bacana, vamos lá. Bom, pessoal, gostaria primeiro de agradecer ao Alex, a vocês do canal, pela oportunidade. Com certeza absoluta, para mim é uma honra muito grande estar aqui com o Alex. Ele tem trazido uma série de ideias bacanas, uma série de explanações bacanas, que eu acho que muita gente vai acabar se interessando pelo canal dele, principalmente pelo currículo dele. Então, quero agradecer a você. Imagina. Bom, nós conversamos hoje sobre a possibilidade de falarmos sobre 2 vistos que a gente tem alguns negócios em andamento, que eu acho que é um pouco mais fácil para a gente explicar para vocês. Vamos falar sobre o E2, né? Tá. Muitas pessoas perguntam sobre a questão do E2, eu acho que é um visto que muita gente tem dúvida, eu acho que vai ser muito bacana. E vamos falar sobre o EB5. Beleza. Né? Que são 2 extremos totalmente diferentes um do outro, e que eu acho que acabam sanando uma série de dúvidas. Exato, vamos lá. Certo? Vamos falar do E2. O E2 é um visto concedido para cidadãos de países que têm tratado de navegação e comércio com os Estados Unidos. Por exemplo, Itália, Espanha, França, a maioria dos países da Europa, Portugal, exceção. Ficou de fora. Ficou de fora. Brasil ficou de fora também. Mas Argentina, Paraguai, Uruguai, Colômbia, também tem Chile, tem também tratado de navegação e comércio com os Estados Unidos. É um ponto muito positivo ter passaporte desses países, em alguns sentidos, e não tão positivo em outros sentidos, quando você vem para os Estados Unidos com o ESTA, por exemplo, que é a autorização de entrada, independentemente de visto, para você entrar aqui, você só pode ficar 90 dias, você não muda status e tem uma série de situações. O E2 é um visto que necessariamente nós protocolamos no consulado brasileiro. Não é aplicado aqui nos Estados Unidos, salvo algumas poucas exceções, mas nós não aplicamos. Nós aplicamos no consulado brasileiro ou do seu país de origem. Então vamos dizer que você está na Itália, aplicamos diretamente na Itália. Você está na Espanha, no Brasil, não nos Estados Unidos. Tá? Uma característica desse processo, falando de uma forma muito a grosso modo, primeiro, o negócio dele tem que caracterizar o risco do investimento, certo? Cabe franquia? E essa é a pergunta. Muita gente pergunta, cabe franquia? Eu costumo dizer que via de regra, não. Porque a franquia por si só é a aquisição de um know-how que por si só também já exclui a possibilidade de um risco na hora da análise processual pelo órgão consular. Mas, dependendo do tipo do projeto, do business plan, do local de implantação e do tipo de franquia, cabe. Já teve situações em que nós... houve exatamente, é singular, não estou falando errado. Em que nós aplicamos um E2 para um cliente nosso através de uma franquia aqui nos Estados Unidos e foi aprovado. Então depende muito do tipo de franquia, depende do business plan, depende do local de implantação. E diga-se de passagem, mesmo dentro da franquia você pode ter um grau de risco elevado, um grau de risco baixo, depende da agressividade do investidor. Exato. Então você pode encaixar de maneira que o E2 tenha uma taxa de sucesso maior. Né? É isso aí. Então nós temos que tomar muito cuidado quando falamos de processo de visto E2
e franquia. Não é uma coisa, não é um L1, por exemplo. Né? O E2 ele tem um certo detalhe que a gente precisa tomar um pouco de cuidado na hora de aplicação desse processo junto ao órgão consular. Investimentos. Números de investimentos. Existe um mínimo, existe um máximo? Eu não gosto muito da palavra mínimo. Né? Tá. O brasileiro traz dentro da cultura a ideia do mínimo. Exato. Né? Então você fala, qual é o mínimo que você consegue fazer? Qual é o mínimo que sai esse preço? A média, né? Então, vamos trabalhar na média. Disso. Vamos trabalhar no necessário. Necessário. Se você for montar, por exemplo, um restaurante, né? Nós estamos falando aí de um investimento suficiente para você estruturar e mais um número de funcionários também suficientes para o restaurante funcionar. Uma empresa de uma gráfica, por exemplo, daquelas franquias lá da Sainarama, você vai precisar de 2, 3 funcionários. Num restaurante você precisa de o quê? 10, 12, né? Você põe garçons, maître, cozinheiro, limpeza, hostess, o caixa, precisa de um número maior. Então vamos sempre falar do necessário. Um número, a legislação não fala em um investimento com um número, ela fala num investimento que seja substancial. O que é substancial? É o necessário para a aplicação de um determinado negócio. Então o business plan precisa já contemplar o que vai ser necessário para aquele negócio ser saudável e se prospectar. Ou seja, não tem um ponto de corte. Não tem um ponto de corte. É totalmente dependente do tipo de negócio do business plan. Exato. Porém, eu não gosto de números menores de 120 mil para vistos E2. Tá? É um risco. Aí entra a experiência, o teu dia a dia, o que você tem observado, como é que as coisas estão, porque por mais que exista a legislação, as coisas vão mudando, né? O comportamento da imigração vai mudando conforme o próprio presidente, né? vai dando as ordens diretivas e a coisa vai se adequando. É isso aí. Outra característica que a gente precisa entender, empregos não marginais. O que são empregos marginais? Você chega, monta um negócio para sustentar você, a sua família, dá emprego para sua esposa, para o cachorro, para 2 papagaios. Você não desenvolve a região, você não traz benefício de comercial para a região. Você não gera emprego, você não gera imposto, você não gera crescimento regional. O seu negócio para aquela região é absolutamente indiferente. Exatamente. É um a mais, é uma coisa que não vai agregar em nada. Então isso é muito ruim quando a gente pensa em processos de E2. Legal. Tá? Então, essa é uma situação que eu acho que com certeza pode ser analisada junto a algum tipo de franquia. Vamos pensar o seguinte, eu sei que é uma pergunta difícil de responder, mas em média um processo de E2, quanto tempo a gente pode estar falando? Isso é 1 ano, é 2 anos? Como é que é essa expectativa de prazo? Nós demoramos em média 40, 60 dias para montar muito bem alicerçado um processo de E2. Tá. A gente gosta de cuidar de alguns detalhes, tomar um pouco de cuidado com algumas coisas e se estruturar. Até esse processo chegar para o cliente no Brasil, pronto para protocolo, ele demora em torno de 60 dias. 60 dias. Nós agendamos o comparecimento do cliente no consulado, ele vai no consulado, protocola o processo e recolhe as digitais e tira a foto no mesmo dia. Geralmente 1 semana, 10 dias depois é marcada a entrevista. Faz a entrevista, obviamente a gente instrui e conversa muito durante o processo, então geralmente os clientes já vão bem tranquilos, fazem a entrevista e dali já sabe se o visto foi aprovado ou negado. Então, vamos colocar em um prazo de 70 a 80 dias é o tempo de um visto. Interessante. Bem ágil, bem rápido. É bem rápido. Beleza, então.